Oi, gente, tudo bem? Que bacana ter vocês aqui de novo no nosso canal Curar e Curativos. A aula de hoje a gente vai falar sobre espumas absorventes. Desde já eu já peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, dar uma olhada na nossa página no Instagram. Só lembrando a vocês, eu sou a enfermeira Caroline Cassiator, enfermeira da Curar e Curativos. Bora puxar a vinheta, que tem bastante conteúdo pela frente. Então vamos lá, vamos para o assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre espumas absorventes, o uso correto das espumas absorventes para poder chegar e realizar o curativo sem medo e sem erro, né? Então, o que são essas espumas, como que a gente vai utilizar, quais são as indicações, quais são as contraindicações, quais são as apresentações. Então tem um conteúdo muito bacana aí para vocês aprenderem a utilizar a espuma da melhor forma possível, sem gasto de material e também sem gasto monetário, né? Então vamos lá, bora para a aula que vai ser muito bacana. Então, quais são as indicações do uso das espumas absorventes, né? Quando a gente falar em indicações, a gente sempre tem que falar absorvente. Se existe o nome absorvente, né, no nome, né, nesse composto de espumas absorventes, a gente tem que pensar que absorve. Absorve o quê? O que existe numa ferida para ser absorvida? Né? Absorve exudato. Então, as espumas absorventes, elas são importantíssimas para a absorção de exudato de uma ferida. Então, essa absorção de exudato, junto com essa absorção, essa espuma também ela pode ser impregnada com prata ou também pode ser impregnada com anti-inflamatórios. Né? Quando essa espuma ela é impregnada com prata, a gente logo tem que pensar assim, prata, né, o antibiótico, então essa prata vai utilizar para a gente conseguir combater o biofilme da ferida. Né? E se ela é impregnada com anti-inflamatórios, ela vai atuar diretamente no tratamento da dor desse paciente. Então, quando a gente fala em espumas, a gente tem que pensar numa outra coisa, numa outra indicação. Eu posso usar em feridas profundas, né? A gente tem que pensar da seguinte forma, né? Quando a gente fala aqui em indicação 2, a gente tem que pensar assim, não, eu vou usar essa espuma preferencialmente em ferida rasa. Justamente por quê? Porque a composição dela é feita de um material que não é muito maleável e a instalação dela sobre o leito da ferida, ela é instalada somente de um lado só. Então a gente precisa pensar assim, consigo colocar ela numa ferida profunda de uma maneira que ela fique bem instalada? Consigo. Muito bem, beleza, porque ela é uma espuma, ela é grossa, ela é pouco maleável, né? Então se eu consigo colocar ela numa ferida profunda, ela vai ficar bem instalada, eu vou colocar ela nessa ferida tranquilamente. Agora, se ela não fica bem instalada, a gente utiliza ela mais em feridas rasas. Então, quando eu falo preferencialmente, a gente fala assim, ó, preferencialmente por quê? Porque se eu consigo instalar ela adequadamente, tudo bem. Se eu não consigo, né, ela tem uma afeição melhor por feridas rasas. E a indicação 3, quando a gente fala, é o tratamento da infecção local, justamente por causa da prata em sua composição, porque ela pode ser impregnada com prata, ou então em feridas mais dolorosas, por ter o anti-inflamatório também em sua composição. A gente pode optar por comprar a espuma absorvente ali com prata, com anti-inflamatório, ou ela automaticamente pura. É uma coisa que a gente não encontra muito, mas a gente consegue estar encontrando, né? E a gente utiliza ela em feridas exudativas, feridas com uma grande quantidade de exudato. Então, como que ela vai se apresentar para nós? Como que a gente encontra, né, essas espumas absorventes? A gente encontra essa espuma absorvente na forma adesiva. Como é que é essa forma adesiva? Né? Ela é uma espuma absorvente que tu pode utilizar ela como cobertura principal, você vai colar sobre a ferida. Quando a gente cola ela sobre essa ferida, a gente sempre tem que pensar assim, ó. Ela tem uma propriedade muito bacana que ela se adequa ao leito da ferida, adquirindo o formato dessa ferida. Então, eu vou colocar ela ali, eu consigo deixar
essa espuma bem instalada numa ferida de até 2 centímetros de profundidade. Eu posso estar utilizando essa placa adesiva. E essa placa adesiva, eu colo ela sobre a ferida e daí eu posso estar observando essa ferida com o passar do tempo. Ela tem um tempo de ação variável, isso depende da quantidade de exudato que essa ferida libera, porém, ela tem uma validade depois de aberta e instalada no leito da ferida de até 7 dias. A apresentação dela com prata, ela trabalha no tratamento e prevenção do biofilme, né? A apresentação dela com prata, ela vai auxiliar a remoção de tecido desvitalizado, porque ela absorve a secreção da ferida e faz a manutenção do meio úmido dessa ferida, auxiliando na remoção de tecido desvitalizado, assim também como a apresentação dela em adesivo, né? O que ela vai fazer? Ela vai auxiliar na absorção desse exudato, da remoção desse tecido desvitalizado e na manutenção do meio úmido. Fazendo tudo isso, ela vai manter a temperatura da ferida, uma temperatura ideal para cicatrização, e vai auxiliar também na formação de tecido de granulação. Quando a gente fala em composições com ibuprofeno, né, a espuma, né, absorvente, ela vai trabalhar da mesma forma que as outras espumas aqui da frente, manutenção do meio úmido, né, remoção de tecido desvitalizado, né, facilitação ali, ela vai facilitar a formação do tecido de granulação e também vai trabalhar no controle da dor desse paciente. Por quê? Porque o ibuprofeno ali, naquela região ali, vai trabalhar diminuindo a dor desse paciente, esse paciente vai acabar se sentindo muito melhor. Uma história pequena que eu vou estar contando para vocês aqui, na nossa empresa a gente teve, não faz muito tempo, tá? Foi até recente, um paciente nosso, um cliente nosso, ele sentia muita dor na lesão dele e teve um dia que ele tentou suicídio por conta dessa dor que ele sentia. Paciente diabético, com uma dor na ferida muito grande, né? E daí já era associada à questão da dor neuropática que ele sentia, né? Assunto da aula anterior. Então, o que aconteceu? Um dia ele resolveu querer se jogar da janela, né? Como que a gente conseguiu resolver, né? Diminuir um pouco essa dor dele, né? Que ele era um paciente de longe e ele vinha para cá, para nossa cidade, a gente é de Florianópolis, né? Ele vinha para cá, para nossa cidade, frequentemente, porém em intervalos de tempos regulares, para poder fazer o tratamento da ferida conosco. E nós conseguimos tratar essa dor durante o tratamento da ferida dele com a espuma absorvente impregnada com ibuprofeno. Então, melhorou muito a qualidade de vida desse paciente e a gente conseguiu se sentir um pouco melhor nesse caso. E quais são os pontos positivos da espuma absorvente, né? Ela tem um alto poder de absorção dos exudatos. Então, o que vai acontecer? Ela absorve bastante, ela é uma espuma bastante grossa, então ela tem um alto poder de absorção, sim. Ela trabalha na proteção da borda da ferida. Como que ela vai trabalhar na proteção da borda? Ah, mas não absorve, não tem um excesso de exudato, não isso, não aquilo. Vamos pensar um pouquinho. Ela é uma espuma e ela tem uma tecnologia de absorção somente na vertical. Ela não tem uma tecnologia de absorção na vertical e na horizontal. Então, na vertical, ela vai acabar auxiliando na proteção da borda e evitando a maceração da borda da ferida também. Precisa proteger a borda? Precisa, porque a partir do momento que ela satura, ela perde essa propriedade. Mas a chance de ter uma maceração de borda, né, quando a gente trata uma ferida com a espuma absorvente, é muito menor. E ela se adequa ao formato do leito da ferida. Então, a gente vai instalar ela no leito da ferida, ela vai se ajeitando, vai se colocando, e a partir do momento que ela se adequa ao leito da ferida, ela consegue fazer o trabalho dela de uma maneira até excelente, como eu falo para vocês. E os pontos negativos, né? Ela é uma espuma de difícil maleabilidade. Então, por que ela é de difícil maleabilidade? Porque ela é extremamente grossa e daí para ela ser maleável e ser inserida em cavidades, isso é muito difícil, né? Por quê? Porque vocês estão observando aqui, ó, só para dar um adendo aqui, né? Eu botei a foto aqui do Baiataim AG, que é o Baiataim com prata, mas não é para fazer propaganda não, tá? Essa espuma aqui, ó, desse lado aqui, é a apresentação da espuma. O lado de trás
ela é branca, né? Então ela só existe um lado só para estar instalando no meio da ferida. Então não pode pegar ela, amassar, colocar dentro da cavidade, porque ela só tem o efeito só de um lado só, numa parte só dela, né? Então não é bacana estar inserindo ela em cavidades, porque tu vai acabar não tendo o efeito desejado para essa espuma, né? E ela é de um alto valor monetário, né? Então o que acontece aqui, né? Esse alto valor monetário é uma espuma bastante cara. Então fica mais difícil aí de o paciente estar adquirindo essa espuma para estar utilizando. Uma espuma dessa tem uma faixa de em torno de 80, 90 reais, se não for mais, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Agradeço bastante a audiência de vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar ali nos comentários que a gente sempre responde, né? Até a próxima aula, até semana que vem. Muito obrigada novamente e tchau!